Apesar de ali estar perto da praia, a gente está falando de uma construção pré-fabricada em madeira, muito leve, sapatas muito pouco profundas ali, e é uma casa que se toca no solo de uma maneira muito pontual. É uma praia, primeiro, que tem um planejamento urbano, né? Ela tem um plano diretor, a famosa Praia dos Arquitetos, e ela tem uma faixa de preservação. Então isso é muito bonito, porque da praia e em relação a... você não consegue ver nenhuma casa praticamente. O lote, ele está, enfim, bastante um pouco protegido assim, né, por essa própria faixa. Ele tem uma frente direta em relação ao mar, mas ao mesmo tempo você não tem um contato visual, justamente por essa faixa de preservação. Então ele é um lugar bastante preservado, bastante envolto por toda uma vegetação nativa. Então você chega através da rua num leve aclive, numa rua de paralelepípedo, onde você consegue parar o carro, você passa à sua direita por um volume de serviços que teriam as áreas técnicas e uma lavanderia. Então é um volume ligeiramente descolado da casa, e você chega numa casa que ela é uma construção de 2 pavimentos com fechamentos nas suas 2 faces principais em portas de enrolar, de correr. Então são 2 grandes véus que praticamente lacram esse objeto. Então quando a gente ergue isso, a gente tem daí essa relação de transparência e de fluidez entre os 2 lados principais. E aí você sobe 3 degraus, chega na entrada pela sala, com a sua escada, a escada que acessa o pavimento superior à sua esquerda, e você chega numa sala de pé direito duplo. E aí, à sua direita, a gente tem uma cozinha, que tem um painel que pode ser retrátil, que permite uma integração ou não com a cozinha, e à esquerda uma suíte no próprio térreo. Ela tem no térreo 2 pequenas varandas muito importantes, que são como 2 grandes protetores, né? Como eu disse, através desses 2 grandes planos que se fecham. Então elas criam uma zona de proteção de sombreamento, principalmente, e que permitem que todos os caixilhos da casa possam ficar abertos, por exemplo, numa noite mais quente, e você se proteja de insetos ou animais através dessas telas externas. E aí, no pavimento superior, se a gente sobe essas escadas, a gente tem um escritório com painéis deslizantes que podem permitir uma comunicação entre esse mezanino e a sala de estar, numa relação de proximidade visual, sonora, bem clara. E à direita, atravessando a passarela de madeira, a gente tem 2 quartos com um banheiro grande e generoso coletivo. A nossa escolha foi partir para uma estrutura em madeira laminada colada, né? Um MLC de eucalipto. E aí por dentro a gente tem, todas as paredes são constituídas também por um conjunto leves, que seria um barroteamento de madeira vertical com 2 chapas de gesso do lado de fora, com aplicação de lã de rocha interna. As paredes internas são revestidas num MDF ignífugo, que é um MDF resistente a fogo, que ele tem um tom avermelhado. E aí a gente passa um realçador de tom, assim, para ele ganhar um pouco de presença. Então a gente tem o contraste das madeiras aparentes com esses painéis avermelhados, isso tudo na face interna, com um piso de madeira. E aí por fora a gente começa a ter essas camadas dessas peles. Então a gente primeiro tem um vidro que protege de intempéries, e aí por fora desse vidro, nas 2 faces principais, a gente tem os grandes véus metálicos das portas de enrolar perfuradas. Então por dentro é muito bonito que mesmo quando ele está baixado, como você tem mais contraste de luz externa do que interna, você tem uma permeabilidade visual muito grande. E aí importantíssimo são os laterais que se protegem, tanto do vizinho quanto da viela, que elas são conformadas por policarbonato alveolar. E ele distorce toda uma relação visual, então você não consegue ter uma leitura muito clara do que acontece dentro da casa, mas você tem uma relação de luz, onde você acende, apaga e percebe se ela está habitada, se ela não está.
Lá tem uma peculiaridade muito importante, que é talvez um dos lugares mais úmidos do litoral norte que eu já vi. Eu não sei se é por conta da condição geográfica, ele faz um vale assim, então esse partido de poder abrir as portas, por exemplo, você não pode deixar a casa fechada durante 4 meses, você tem que deixar ela ligeiramente aberta, ventilando, senão mofa tudo dentro, né? Então tinha essa condição obrigatória para a manutenção da casa, que a ventilação fosse absolutamente cruzada e fluida. Então a casa toda é erguida do solo, para que o ar passe entre o piso e o solo, com isso ele retira, né, possibilita o resfriamento do próprio piso. O mesmo acontece no entreforro com a cobertura, e aí esses elementos que fecham possibilitam essa ventilação. O projeto de iluminação foi desenvolvido pelo Ricardo Eder. E ele é bastante pontual, a gente sempre busca uma iluminação que ela não reproduz o que é o dia, ou seja, a casa à noite é uma coisa completamente diferente ou distinta do que ela é de dia. Então a gente não tem poucos pontos de luz, algumas arandelas com um sistema que você consegue regular um pouco essa luz, muita luz indireta, então bastante iluminação na própria madeira para deixar o ambiente bastante aconchegante, então com umas luminárias eventuais de piso, mas eu diria que é um projeto bastante silencioso.